O grande declínio, a queda de Lúcifer e sua transformação em Satanás. No início de tudo, antes mesmo da criação do mundo como o conhecemos, existia uma figura celestial que se destacava pela sua beleza e brilho inigualáveis. Essa figura era Lúcifer, um dos anjos mais gloriosos e admirados de todos os céus. Ele não era apenas mais um entre os muitos anjos que serviam a Deus. Lúcifer era especial, dotado de uma sabedoria extraordinária e uma luz que brilhava como a de uma estrela radiante. Ele desempenhava um papel vital e elevado entre as criaturas celestiais, sendo considerado por muitos como um líder natural. No entanto, essa história que começa com tanta glória e luz tem um dos desfechos mais trágicos e sombrios relatados nas Escrituras Sagradas. O anjo que uma vez foi reverenciado e amado no céu experimentou uma queda catastrófica que o transformou de um ser de luz em Satanás, o inimigo de Deus e o príncipe das trevas. A queda de Lúcifer não foi apenas uma descida física do céu, mas representou uma mudança drástica em sua essência e em seu ser. Ele passou de uma posição de honra e proximidade com Deus para uma realidade totalmente diferente, marcada pela separação eterna do lar celestial que ele antes chamava de seu. E, muito pior do que a separação física do céu, foi o fato de que Lúcifer perdeu completamente a glória e o favor de Deus. Ele foi cortado da presença divina e mergulhado em uma escuridão e desespero absolutos. Essa narrativa, tão impactante e cheia de significado, é mencionada em várias passagens bíblicas, espalhadas pelos livros de Isaías, Ezequiel e Apocalipse. Essas escrituras nos fornecem pistas valiosas sobre como um ser tão magnífico pôde se tornar o arqui-inimigo de Deus e o líder de uma rebelião que envolveu 1/3 dos anjos celestiais. Neste texto, vamos mergulhar nas 3 principais razões que levaram à queda de Lúcifer e à sua transformação em Satanás. Além disso, vamos explorar como esses mesmos fatores podem influenciar nossas vidas hoje e como podemos evitar cair nas mesmas armadilhas que o levaram à perdição. O orgulho, a primeira semente da queda. O primeiro e talvez o mais crucial motivo para a queda de Lúcifer foi o seu orgulho desmedido. Lúcifer não se contentava em ser uma das criaturas mais gloriosas de Deus. Ele queria mais. Ele queria que o universo inteiro girasse ao seu redor, que todos os seres celestiais se curvassem diante dele em adoração. Seu desejo não era apenas ser importante, ele queria ser o próprio Deus. Esse desejo arrogante é claramente exposto no livro de Isaías, onde o Senhor revelou ao profeta a verdadeira natureza da ambição de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e no monte da congregação me assentarei nos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:12-14. Essa passagem é reveladora. Lúcifer, que uma vez foi chamado de estrela da manhã, ansiava por ser igual a Deus. Ele repetia constantemente a ideia de eu subirei, eu erguerei, eu me assentarei, e finalmente eu serei. Esse uso repetido do pronome eu nos mostra o quão profundamente enraizado estava o orgulho em seu coração. Ele desejava reconhecimento, poder, e não mediu esforços para convencer outros anjos a segui-lo em sua rebelião. Infelizmente, esse mesmo espírito de orgulho continua a influenciar muitas pessoas até os dias de hoje. Vivemos em uma era onde o individualismo e a autoexaltação são promovidos de maneira constante. A famosa frase, acredite em si mesmo, é amplamente difundida por influenciadores, coaches e até mesmo por alguns líderes religiosos. A mensagem subliminar por trás dessa frase
é que podemos fazer qualquer coisa por conta própria, sem a necessidade de depender da graça e misericórdia de Deus. Claro, não há nada de errado em reconhecer nosso potencial, mas precisamos lembrar que toda boa dádiva vem de Deus e que somos limitados sem Ele. O diabo é astuto, e ele sabe como manipular o orgulho humano para afastar as pessoas de Deus, exatamente como ele tentou fazer com Eva no Jardim do Éden. O perigo do orgulho no mundo moderno. Se voltarmos ao capítulo 3 de Gênesis, vemos que a serpente usou exatamente essa tática para enganar Eva. A serpente disse que, ao comer do fruto proibido, ela e seu esposo se tornariam iguais ao Criador. Esse desejo de ser igual a Deus, de ser mais do que fomos criados para ser, é o mesmo desejo que levou Lúcifer à ruína. Milhares de anos se passaram, mas a estratégia de Satanás continua a mesma. Mexer com o orgulho das pessoas, inflando suas percepções de si mesmas e as levando a acreditar que podem viver sem Deus. Um exemplo claro dessa tendência pode ser visto nas redes sociais. Muitas pessoas hoje em dia buscam desesperadamente por validação e reconhecimento, medindo seu valor pelo número de seguidores ou curtidas que acumulam. Expor corpos, intimidades e até mesmo dores pessoais se tornou uma prática comum para muitos, na esperança de serem exaltados, admirados e, em alguns casos, até venerados. Essa busca incessante por reconhecimento é um reflexo direto do orgulho que Lúcifer abrigava em seu coração. Por outro lado, também é importante lembrar que nem tudo no uso das redes sociais é negativo. Há muitos homens e mulheres de Deus que utilizam essas plataformas para espalhar o Evangelho, ajudar ao próximo e compartilhar mensagens edificantes. No entanto, a maioria infelizmente acaba caindo na armadilha de promover a si mesmos, ao invés de promover o reino de Deus. Quando fazemos a oração do Pai Nosso, dizemos: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas muitas dessas pessoas, influenciadas pelo orgulho, oram de forma superficial, enquanto seus corações desejam exatamente o oposto. O ego, a causa raiz da queda. Por que então as pessoas continuam a cair na armadilha do orgulho? A resposta está no ego humano. Nossa natureza pecaminosa nos faz acreditar que somos especiais, superiores e que merecemos ser tratados de maneira diferente. Isso é uma mentira, e a Bíblia deixa isso bem claro. Em Isaías 41:14, Deus se refere ao povo de Israel como vermezinho de Jacó, para mostrar que, por mais que Israel fosse a nação eleita, jamais poderia se igualar a Deus. Eles, assim como nós, são pequenos diante da grandeza e poder do Senhor. O orgulho foi o primeiro passo para a queda de Lúcifer, mas não foi o único. Outro fator crucial foi a vaidade. A vaidade, a obsessão com a beleza e a sabedoria. O segundo motivo que levou à queda de Lúcifer foi sua vaidade. A beleza incomparável e a sabedoria de Lúcifer eram evidentes. Ele foi criado por Deus como o mais belo de todos os seres celestiais. Sua glória e esplendor eram incomparáveis. No entanto, o problema começou quando Lúcifer começou a valorizar demais sua própria aparência. Ele se tornou obcecado com sua beleza e com o reconhecimento que isso lhe trazia entre os outros anjos. Ele queria que todos o admirassem, não apenas por seu papel, mas por sua aparência e majestade. A Bíblia diz que o coração de Lúcifer se exaltou por causa de sua beleza, e sua sabedoria foi corrompida pelo brilho de sua aparência. Ezequiel 28:17. Esse desejo de ser adorado, de ser glorificado acima de sua função, o levou a uma busca perigosa por reconhecimento, semelhante ao orgulho que o afetava. O desejo de ser admirado por sua beleza se tornou uma armadilha, e essa vaidade foi o que o levou a cair em desgraça. Nos dias de hoje, a vaidade continua a ser uma das maiores armadilhas que Satanás usa,
para desviar as pessoas do caminho de Deus. Vivemos em uma sociedade que valoriza a aparência exterior acima de qualquer outra coisa. A beleza física é exaltada, e muitas vezes as pessoas caem na tentação de viver para serem admiradas pelos outros, ignorando o que realmente importa: o caráter e o coração diante de Deus. Essa obsessão pela aparência não é algo novo. Voltando ao Gênesis, vemos que a serpente enganou Eva ao convencê-la de que o fruto proibido era agradável aos olhos, sugerindo que, porque era bonito, poderia ser desejável e consumido, mesmo contra as ordens de Deus. Eva foi seduzida pelo que seus olhos viram e acabou caindo em pecado, da mesma forma que Lúcifer. A vaidade também é um dos principais problemas que vemos hoje em várias indústrias, incluindo a moda, o entretenimento e até mesmo em muitos ambientes religiosos. Satanás continua a usar a beleza exterior para desviar as pessoas do foco correto, que é adorar a Deus. Quando as pessoas estão mais preocupadas em serem admiradas por sua aparência do que com seu relacionamento com Deus, elas caem na mesma armadilha que levou Lúcifer à sua ruína: a influência da beleza e o perigo da idolatria. Outro exemplo bíblico claro de como a vaidade pode levar à queda é a história de Davi e Batseba. Quando o rei Davi viu Batseba tomando banho, ele foi cativado pela beleza dela. A Bíblia relata que ele ficou tão focado em sua aparência que ignorou completamente os mandamentos de Deus e a sua posição de líder de Israel. Davi, cego pelo desejo despertado por aquilo que seus olhos viram, cometeu adultério e acabou orquestrando a morte do marido de Batseba para encobrir seu pecado. A história de Davi nos ensina que a vaidade e o desejo pela beleza exterior podem levar a consequências devastadoras. A beleza não é um pecado em si mesma, mas o apego excessivo a ela pode nos afastar de Deus e de seus mandamentos. A Bíblia diz que muitos homens e mulheres de Deus eram belos, como José e Ester. Mas o que os tornava realmente notáveis era o seu caráter e a sua obediência a Deus. Vivemos em uma época em que a imagem e a aparência exterior são supervalorizadas. As redes sociais estão repletas de exemplos disso. Pessoas que se expõem de maneira excessiva, buscando likes, comentários e aprovação pela sua aparência. Isso pode facilmente levar à idolatria, onde o corpo se torna um ídolo, e a busca pela beleza passa a ser mais importante do que a busca por uma vida piedosa e de humildade diante de Deus. Lúcifer caiu por causa de sua vaidade, e essa é uma lição que devemos levar a sério. O inimigo sabe que o homem olha para a aparência exterior, enquanto Deus olha para o coração. E ele usa isso como uma de suas principais armas para desviar as pessoas do caminho certo. A vaidade pode se transformar em idolatria, e é exatamente isso que Satanás deseja: que as pessoas adorem a criação, e não o Criador. O poder de persuasão e a rebelião no céu. O terceiro motivo da queda de Lúcifer está relacionado ao seu poder de persuasão. Motivado pelo desejo de igualar-se a Deus e usurpar o trono divino, Lúcifer conseguiu liderar uma grande rebelião no céu. De acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 12, houve uma grande guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, Lúcifer, e seus seguidores. Apesar da luta intensa, o dragão e seus anjos não foram fortes o suficiente e acabaram sendo expulsos do céu. A Bíblia nos diz que 1/3 dos anjos, chamados de estrelas em alguns textos bíblicos, foram persuadidos por Lúcifer a se juntarem à sua rebelião. Essa capacidade de Lúcifer em convencer outros seres celestiais a se voltarem contra o próprio Criador é um reflexo de seu poder de manipulação e persuasão. Mesmo sendo criaturas que viviam na presença direta de Deus, esses anjos foram levados pelo orgulho e pela rebelião,
caindo junto com Lúcifer. Essa história nos mostra o quanto devemos estar atentos às influências ao nosso redor. Da mesma forma que Lúcifer enganou os anjos, ele continua enganando os seres humanos com mentiras e falsas promessas. A sua habilidade de manipulação é uma das armas mais poderosas do inimigo. Por isso, é crucial que estejamos sempre alertas e firmes na palavra de Deus, que é a nossa principal defesa contra os ataques espirituais. E por falar em proteção espiritual, não se esqueça de inscrever-se no canal, curtir este vídeo e deixar seu comentário. Além disso, dê uma olhada nos livros e cursos recomendados na descrição, que podem ajudá-lo a fortalecer sua caminhada com Deus. A música, um instrumento de influência. Um ponto interessante na história de Lúcifer é que ele era um ser profundamente envolvido com a música. A Bíblia menciona que os tambores e flautas estavam nele, sugerindo que Lúcifer possuía uma ligação íntima com a adoração musical no céu. Muitos estudiosos acreditam que Lúcifer tinha um papel especial na música celestial, talvez até liderando louvores ao Senhor. No entanto, ele distorceu esse dom divino em sua tentativa de se exaltar. Até hoje, a música continua a ser uma ferramenta poderosa que Satanás usa para influenciar as pessoas. A indústria da música moderna está repleta de exemplos de canções que promovem estilos de vida contrários aos ensinamentos de Cristo. Muitas músicas exaltam a promiscuidade, o materialismo, a violência e o egoísmo. A música é uma linguagem universal que atinge profundamente as emoções e, quando mal utilizada, pode afastar as pessoas de Deus. O próprio Lúcifer, agora Satanás, utiliza essa influência para propagar suas mentiras. Ele sabe que a música tem o poder de moldar comportamentos, e por isso ele a usa para desviar as pessoas. Seja através de letras que promovem comportamentos pecaminosos, ou através de artistas que se identificam abertamente com o ocultismo, o inimigo está sempre tentando desviar a adoração que deveria ser direcionada a Deus. E não se esqueça de conferir a descrição do vídeo para acessar nossos cursos e livros, que foram fundamentais no desenvolvimento de minha fé, e podem ajudá-lo também. O impacto da música gospel. Infelizmente, o inimigo também tem se infiltrado no mundo da música gospel. Muitas canções gospel modernas focam mais na exaltação do eu do que na glória de Deus. Essas músicas falam sobre as lutas e os desejos pessoais, colocando Deus como um servo que está à disposição para resolver todos os nossos problemas, em vez de exaltá-lo como Senhor soberano. Isso é um reflexo da teologia da prosperidade, que distorce a verdadeira mensagem do Evangelho. Jesus nos advertiu que teríamos aflições neste mundo, mas muitas músicas gospel tentam passar a ideia de que, se tivermos fé suficiente, nunca enfrentaremos dificuldades. Isso é uma armadilha perigosa, pois pode fazer com que as pessoas percam a fé quando enfrentam adversidades, acreditando que sua fé não é suficiente, ou que Deus não é tão bom quanto parece. Por isso, é fundamental que estejamos atentos às letras das músicas que ouvimos, mesmo dentro do universo gospel. Devemos sempre verificar se as mensagens estão alinhadas com a palavra de Deus. A música deve nos aproximar de Deus, alimentar nossa alma e fortalecer nosso espírito. A influência da música no plano espiritual. Agora que entendemos a relação entre Lúcifer e a música, é importante destacar o impacto contínuo que a música tem no mundo espiritual. O diabo, sendo mestre na manipulação de emoções, usa a música para penetrar nos corações das pessoas e desviar suas mentes da verdade. Ele sabe que a música tem o poder de capturar emoções e pode ser uma ferramenta para influenciar o comportamento humano de maneiras sutis, mas profundas. Isso é especialmente relevante no contexto dos tempos modernos, onde a música se tornou onipresente e uma parte fundamental da vida cotidiana.
Satanás usa a música como um meio de promover uma filosofia de vida que vai diretamente contra os valores do reino de Deus. Seja promovendo promiscuidade, violência ou materialismo, essas mensagens, muitas vezes subentendidas nas letras das músicas, são absorvidas pelas massas. A influência da música é tão poderosa que, em muitos casos, os ouvintes nem percebem que estão internalizando valores contrários aos ensinamentos de Cristo. Isso não significa que toda música secular seja má, ou que devamos nos afastar completamente dela. O que devemos fazer é usar discernimento. Precisamos nos perguntar: essa música está promovendo algo que vai contra os princípios da minha fé? Ela está glorificando comportamentos que desagradam a Deus? E já que estamos falando em usar discernimento, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e deixar seu comentário abaixo. E também não se esqueça de conferir os livros e cursos mencionados na descrição. Eles podem ajudar muito no seu crescimento espiritual. Lúcifer e a guerra no céu. Como ele convenceu os anjos? A questão que muitos estudiosos se fazem é: como Lúcifer, mesmo sendo apenas uma criatura, conseguiu convencer tantos anjos a segui-lo em sua rebelião contra Deus? A resposta está no poder de persuasão de Lúcifer e na sua habilidade de manipular e distorcer a verdade. Lúcifer era um ser extremamente inteligente, dotado de beleza e sabedoria incomparáveis. No entanto, ele permitiu que seu orgulho o cegasse para a verdade de que, apesar de seus muitos dons, ele ainda era um servo de Deus e não igual a ele. Sua habilidade de manipular a verdade foi tão poderosa que ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu a se rebelarem ao seu lado, acreditando que poderiam tomar o trono de Deus. Isso nos ensina uma lição importante sobre o poder das mentiras. Satanás é chamado de pai da mentira, porque ele é especialista em distorcer a verdade de maneira tão sutil que muitas vezes suas mentiras parecem plausíveis ou até mesmo justas. Ele sabe como tocar nos pontos fracos do ser humano, como o orgulho e o desejo de poder, e usa essas fraquezas para nos desviar do caminho de Deus. Por isso, precisamos estar sempre atentos às vozes que ouvimos e às influências a que nos submetemos. Devemos examinar tudo à luz da palavra de Deus, que é a verdade absoluta e imutável. A queda de Lúcifer. Uma lição de humildade. O orgulho foi o pecado original de Lúcifer, e ele continua a usar essa mesma arma contra a humanidade. O desejo de ser mais, de ser adorado, de ser o centro das atenções, são tentações que ele nos apresenta diariamente. Mas Jesus, nosso exemplo máximo, nos ensina que o caminho da verdadeira grandeza está na humildade. Jesus, o Filho de Deus, que tinha todo o direito de ser adorado e exaltado, escolheu o caminho da servidão. Ele nasceu em uma manjedoura, viveu uma vida simples e humilde, e por fim, se entregou à morte na cruz por amor a nós. Sua vida e seu sacrifício são o oposto do que Lúcifer sempre desejou: exaltação pessoal e poder. Esse contraste entre Jesus e Lúcifer é fundamental para entendermos a batalha espiritual em que estamos envolvidos. Enquanto Satanás busca destruir e exaltar o ego humano, Jesus nos chama a morrer para nós mesmos e seguir o caminho da humildade, do serviço e do amor sacrificial. E por falar em amor e sacrifício, este é o momento perfeito para você se inscrever no canal e deixar seu like, além de conferir os cursos e livros disponíveis na descrição para continuar sua jornada espiritual de maneira ainda mais sólida. A rebelião continua. O perigo da autossuficiência. Desde sua queda, Lúcifer tem influenciado os seres humanos a seguir o mesmo caminho de autossuficiência e independência de Deus. A sociedade moderna, com seu foco no individualismo e na busca incessante pelo sucesso pessoal, é um reflexo direto dessa influência. A mensagem "você pode fazer tudo por si mesmo"
você não precisa de ninguém, está enraizada em muitos aspectos da cultura contemporânea. Essa filosofia, no entanto, vai contra tudo o que a Bíblia ensina. A palavra de Deus nos diz que somos dependentes dele para tudo. Sem ele, nada podemos fazer. No entanto, Satanás trabalha incansavelmente para nos convencer do contrário, fazendo com que acreditemos que somos capazes de controlar nossas próprias vidas sem a ajuda de Deus. Essa armadilha da autossuficiência é perigosa porque, quando acreditamos que não precisamos de Deus, nos afastamos de sua presença e de sua proteção. Isso nos deixa vulneráveis aos ataques do inimigo e nos coloca em um caminho de destruição, assim como aconteceu com Lúcifer. Por isso, é essencial que continuemos a cultivar uma atitude de dependência total de Deus em todas as áreas da nossa vida. Não devemos nos enganar com as mentiras de Satanás, que tenta nos fazer acreditar que podemos ser autossuficientes. Devemos lembrar que nossa força vem do Senhor e que sem Ele nada somos. Obrigado por assistir a mais este vídeo, meu irmão espiritual. Ao lado estou deixando mais 2 opções de vídeo para seguirmos juntos nos aprofundando no conhecimento espiritual. Antes de terminar, peço que inscreva-se no canal, curta o vídeo e deixe um comentário para eu colocar o seu nome nas minhas orações. Que Deus te abençoe e sempre te traga de volta ao canal, o Irmão Espiritual.